Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Glorificar a Deus. O propósito de nossas vidas sempre será glorificar a Deus. Exaltar aquele que é Senhor de todas as coisas. Engrandecer aquele que é Deus, porque Ele nos criou para a sua glória, Ele governa o mundo para a sua glória, Ele é o Senhor. E glorificar a Deus tem implicações profundas para nós, porque ao glorificarmos a Deus, nós estamos também solidificando o nosso coração sobre algo firme, algo que realmente pode sustentar a nossa vida, inclusive nos ajudar em toda a caminhada para que não sejamos instáveis, não sejamos ansiosos, não sejamos volúveis. Glorificar a Deus. Salmo 24, Salmo de Davi, a partir do versículo 7, ele diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi exalta Deus como o grande, poderoso Rei de toda a terra. Observe que a linguagem de um rei que percorre a terra para conquistar, para julgar, para mostrar o seu poder e então governar o mundo, e volta vitorioso. Ele volta da batalha, ele volta triunfando em todas as guerras. É o Senhor de toda a terra. Então observe que Deus está no pleno controle. Ele pode. Ele sai para guerrear e ele vence todas as guerras. Ele vence todas as batalhas. Como ele disse, inclusive, no princípio, no versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele vai à guerra porque a terra é dele. Ele é Senhor. Observe aqui que já fica para nós implícita a ideia de um império maligno e parasita que está tentando tomar aquilo que pertence ao Senhor Criador. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é Deus. Ele é o dono. Ele criou. Tudo pertence a ele. Então por que ele precisa ir para uma batalha guerrear? Por que ele precisa ir à guerra quando tudo é dele? Ele precisa ir à guerra porque alguém está tentando destruir o que é dele. Alguém está tentando tomar o que é dele. É onde nós então encontramos o império das trevas. Ele é um império parasita, um reino parasita, que tenta tomar o que nunca lhe pertenceu. Porque no final das contas, nada no império das trevas fora uma criação do império das trevas. Muito pelo contrário, tudo pertence ao Senhor. Por isso Deus vai à batalha para lutar contra o império das trevas, a fim de defender aquilo que é seu, a fim de defender aquilo que pertence a ele. E é quando entra, inclusive, as palavras do Senhor Jesus lá de Mateus, quando naquele diálogo com Pedro, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exatamente essa ideia da batalha. As portas do inferno não prevalecerão. Porque o império das trevas, que aqui está relacionada a essa ideia da porta dos infernos, não tem sustentação em si mesmo, não tem poder em si mesmo. Deus é poderoso para reconquistar aquilo que pertence. E aí isso nos lembra a salvação, porque exatamente aquilo que o Senhor, por meio de seu Filho, fez. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz que ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há como deter aqueles que Deus quer libertar graciosamente. Deus vai à batalha e ele vence cada uma das batalhas, porque ele é o Senhor da glória. Então, ele volta para a sua cidade a fim de sentar-se em seu trono triunfante. Observe que Davi, que exalta o Senhor, faz anúncio de uma imagem de triunfo, como um rei que volta vitorioso e é recebido com glórias. E então as portas da cidade se abrem para que todos recebam o Rei da Glória. Que imagem bonita, que imagem fabulosa. Ele é o Rei da Glória. Mas isso tem implicações. Você tem aplicado à sua vida a verdade de que Deus é o Rei da Glória e que Ele é vitorioso em todas as suas batalhas e que nada nem ninguém pode resistir à sua vontade, que agindo Ele ninguém impedirá, que Ele é poderoso para resgatar vidas do império das trevas, que Ele luta pelo seu povo e o seu povo precisa confiar nele. Ah, quantas implicações! Para que inclusive o seu coração sossegue e não haja ansiedade, não haja inquietação, porque ainda que o mal sobrevenha, o Rei da Glória sai à batalha e quando ele vai à guerra, ele vence todas as lutas, ele triunfa, porque ele é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos, forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Davi mostra sua confiança. Veja como Davi sempre tinha uma confiança plena no Senhor, naquele que realmente tinha poder para vencer todas as lutas, pelo amor ao seu nome e para o louvor da sua glória. Confie você também. Saia no dia a dia para viver confiando naquele que sempre volta triunfante, que sempre volta vitorioso, que sempre será glorificado em tudo o que faz. Confie, porque é Ele o que nos guarda. A palavra do Senhor nos diz que não dormita, não dorme o guarda de Israel. Ele está sempre vigiando o seu povo para o defender, para o proteger, para cuidar dele. E de tal maneira que mesmo sem merecermos, mesmo sem fazermos nada para alcançarmos isso, veja que Deus nos trouxe graciosa e poderosa salvação. De tal modo que quando nós encontramos em Apocalipse aquela cena do triunfo de Cristo sobre Satanás, nós temos o Deus que providenciou para nós eterna salvação. E então todos cantam louvando ao Senhor dos altos céus. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Então, entregue-a ao Senhor, amando a Deus mais do que a você. E então descanse nele, porque é Ele o Rei da Glória. As nossas lutas não dependem de nós. E a nossa maior batalha já foi vencida na cruz do Calvário e na ressurreição, quando Jesus derrotou o nosso adversário, o pecado, quando Jesus despojou os nossos inimigos, Satanás, e todos aqueles que com ele se associaram, quando o Senhor, então, triunfou sobre nossos inimigos todos, inclusive a morte, na ressurreição, vencendo-a para nos dar esta vitória. Então, descansa nele e cante: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Vamos orar. Senhor Deus amado, Tu és o Rei da Glória. Não há ninguém como o Senhor. Não importa quantos se façam nossos adversários, quantos inimigos se levantem, quantos orgulhosos se ergam,
Quantos tentem, ó Deus, resistir ao teu poder. Quantos, Senhor Deus, persigam a tua igreja. Quantos, Senhor, tentem dominar sobre nós. Quantos, Senhor Deus, queiram tragar nossas vidas. Quantos, Senhor Deus, estejam lutando contra o teu povo. Porque o Senhor sempre será o nosso defensor, o Rei da Glória. Ajude-nos a confiar e a realmente ter o coração em Ti de tal modo que possamos, Senhor Deus, nos alegrar em ver Tua graça e Teu poder se manifestar em nossas vidas. Porque, como disse o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Obrigado pelas vitórias que o Senhor nos deu e tem nos dado todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor triunfou naquela cruz sobre todos os nossos inimigos. Receba a nossa oração, Deus, e continua nos abençoando com Tua graça e ajudando-nos, como Teu povo, a descansar o coração em Ti. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.